Imagine sair de casa em uma noite comum. Você está voltando para sua rotina, pensando nos mesmos problemas de sempre, quando de repente uma luz surge no céu. No começo parece apenas uma estrela, mas então ela muda de direção, acelera, para completamente e faz algo que desafia tudo que você acredita ser possível. O que você faria? Entraria em pânico? Tentaria esquecer? Ou passaria o resto da vida tentando entender o que viu? Essa é a pergunta que está no centro de Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebeu sobre esse filme. Porque ele não é realmente uma história sobre OVNIs, não é uma história sobre alienígenas, e muito menos uma história sobre invasão extraterrestre. Na verdade, é uma história sobre obsessão, sobre curiosidade, sobre o desejo humano de encontrar respostas para aquilo que não compreende. E quando você entende isso, percebe que esse filme continua sendo uma das obras mais importantes já feitas. Curiosos. Se você gosta de cultura pop, teorias e curiosidades incríveis, já se inscreva no canal, porque aqui sempre tem algo que passa desapercebido pela maioria das pessoas. Agora me responde uma coisa. Se você tivesse uma prova de que não estamos sozinhos no universo, conseguiria continuar vivendo normalmente? Guarde essa pergunta, porque ela é a chave para entender Contatos Imediatos do Terceiro Grau. O filme que mudou a ficção científica. Hoje estamos acostumados com histórias de alienígenas, mas em 1977 as coisas eram diferentes. Grande parte das produções mostravam visitantes extraterrestres como ameaças, monstros, invasores, perigos desconhecidos. Então Steven Spielberg fez algo inesperado. Ele resolveu interpretar completamente essa lógica de um jeito diferente. E se os visitantes não fossem hostis? E se o desconhecido não precisasse ser assustador? Essas perguntas parecem simples, mas mudaram completamente a forma como o cinema abordava o tema, porque Spielberg não queria fazer um filme sobre guerra, ele queria fazer um filme sobre descoberta, a experiência que muda tudo. O protagonista Roy é uma pessoa comum, ele não é cientista, não é militar, não é pesquisador, é apenas alguém vivendo sua vida, até que uma noite tudo muda. Ao testemunhar um fenômeno impossível, Roy passa por algo que muitos relatos ufológicos descrevem, uma transformação. Ele não consegue simplesmente seguir em frente, não consegue fingir que nada aconteceu, porque agora existe uma pergunta ocupando sua mente: o que foi aquilo? E é nesse momento que o filme deixa de ser uma história sobre OVNIs e passa a ser uma história sobre obsessão. O detalhe que quase ninguém percebe. Existe uma diferença enorme entre Roy e os outros protagonistas de outros filmes de ficção científica. Normalmente, os personagens querem escapar do perigo, querem sobreviver, querem derrotar uma ameaça. Roy faz o contrário. Ele quer encontrar respostas, ele quer voltar ao local, quer compreender o que aconteceu, quer descobrir a verdade, mesmo que isso custe sua vida normal. E quanto mais a história avança, mais percebemos que o verdadeiro conflito não está no céu, está dentro dele, a misteriosa montanha. Se existe uma imagem que define o filme, é a Devil's Tower, aquela formação rochosa gigantesca que começa a aparecer repetidamente na mente dos personagens. E aqui está uma das partes mais fascinantes da história. Roy não entende o que está vendo, mas sente que aquilo é importante. Então começa a desenhar, depois esculpir, a reconstruir a imagem obsessivamente. E sua família não entende, e os amigos também não. Nem ele entende, mas algo o empurra naquela direção. E isso cria uma sensação quase sobrenatural, como se uma força invisível estivesse guiando seus passos. Por que Devil's Tower é tão importante? A montanha não é apenas um cenário, ela representa um chamado, um convite, uma espécie de ponto de encontro entre os dois mundos. Quanto mais pensamos nisso, mais percebemos que Spielberg está utilizando a montanha como um símbolo. Ela representa o desconhecido, representa aquilo que não conseguimos explicar, representa um mistério que nos atrai mesmo quando sabemos que pode mudar nossas vidas para sempre. E talvez todos nós tenhamos nossa própria montanha, algo que desperta nossa curiosidade, algo que nos faz buscar respostas, mesmo sem saber exatamente por quê. A cena das 5 notas. Agora chegamos ao momento mais famoso do filme, as 5 notas musicais. Mesmo quem nunca assistiu ao longa, provavelmente já ouviu essa sequência.
mas existe algo muito profundo acontecendo ali, porque Spielberg precisava resolver um problema impossível. Como duas espécies completamente diferentes poderiam se comunicar. E talvez todos nós tenhamos nossa própria montanha, algo que desperta nossa curiosidade, algo que nos faz buscar respostas, mesmo sem saber exatamente por quê. A resposta foi genial, a música. Não palavras, não símbolos, não tecnologia, música. Uma linguagem que ultrapassa fronteiras culturais, uma linguagem baseada em padrões, matemática, frequência, harmonia. E quando percebemos isso, entendemos que aquela cena não é sobre sons, é sobre comunicação, é sobre tentar compreender alguém completamente diferente de você. Inclusive, curiosos, eu deixei alguns produtos incríveis nos indicados no modo curiosidade, o link está na descrição. E se você quiser acessar conteúdos ainda mais exclusivos, como análises mais aprofundadas e investigações que vão além do que aparece aqui no canal, você também pode se tornar membro clicando em Seja Membro aqui embaixo. Agora atenção, porque vamos chegar ao detalhe que transforma completamente o significado do filme. Os alienígenas não estão caçando humanos. Pense na maioria dos filmes de ficção científica. Os humanos encontram alienígenas, os humanos perseguem respostas. Os humanos tentam estabelecer contato. Em contatos imediatos acontece algo diferente. Parece que os visitantes estão procurando determinadas pessoas. Eles não aparecem aleatoriamente. Existe um propósito, existe uma seleção, existe um plano, e isso muda completamente a dinâmica da história. Porque os humanos deixam de ser exploradores e passam a ser explorados. O que Spielberg estava tentando dizer? Essa talvez seja a pergunta mais importante. Muita gente acredita que o filme fala sobre extraterrestres, mas talvez essa seja a interpretação superficial. Quando analisamos a narrativa com atenção, percebemos algo curioso. Os alienígenas quase não falam, quase não explicam nada, quase não aparecem. O foco está sempre nos seres humanos, nas suas reações, nos seus medos, nas suas dúvidas e na sua curiosidade. Ou seja, o verdadeiro tema nunca foi a vida extraterrestre, foi a condição humana, como reagimos quando descobrimos que não entendemos tudo. Por que o filme continua tão atual? Quase 50 anos se passaram e ainda estamos fazendo as mesmas perguntas. Existe vida fora da Terra? Estamos sendo observados? O governo sabe mais do que admite? O que aconteceria se o contato acontecesse amanhã? Essas questões continuam fascinando milhões de pessoas. E talvez seja por isso que o filme envelheceu tão bem, porque ele não depende apenas de efeitos especiais. Ele depende de perguntas, e perguntas não envelhecem. O final que divide opiniões. O encerramento do filme continua sendo debatido até hoje. Algumas pessoas enxergam esperança, outras enxergam sacrifício. Algumas acreditam que Roy finalmente encontra aquilo que procurava. Outras acreditam que ele abandona tudo por uma obsessão. E talvez a genialidade esteja justamente nisso. Spielberg não entrega uma resposta definitiva. Ele permite que cada espectador interprete a sua jornada à sua maneira. E isso torna o final muito mais poderoso. O detalhe que muda todo o filme. Agora chegamos ao ponto principal. Porque os alienígenas não são o centro da história, como eu já tinha dito. O centro da história é a curiosidade humana, é o desejo de descobrir, é a necessidade de encontrar respostas, é a coragem de seguir o desconhecido, mesmo quando isso parece irracional. Os OVNIs são apenas o catalisador. O verdadeiro tema sempre foi a busca, e quando entendemos isso, percebemos por que o filme continua tão poderoso décadas depois do seu lançamento. Contatos Imediatos do Terceiro Grau não mudou apenas a ficção científica, mudou a forma como o cinema enxergava o contato extraterrestre. Mostrou que o desconhecido não precisava ser assustador, que a curiosidade podia ser mais poderosa do que o medo, e que talvez a maior aventura da humanidade não seja explorar outros mundos, mas compreender o nosso lugar no universo. Agora eu quero saber a sua opinião. Se o contato acontecesse hoje, você aceitaria o convite ou preferiria permanecer aqui na Terra? Comenta aqui embaixo para eu saber quem assistiu até o final. E escreva 5 notas mudaram tudo. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que adora mistérios da ufologia e ficção científica. Porque no fim das contas, a cultura pop sempre tem algo que quase ninguém percebeu. Ative o modo curiosidade e até o próximo vídeo.